Boa tarde, meu povo! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Todos prontos para assistir a mais um programa Ressoar? Tá, né? Então olha só o que vem por aí. Reciclagem e sustentabilidade são os temas de hoje. A gente quer conscientizar você e com isso nós vamos mostrar que o seu lixo pode sim se transformar em uma linda peça de artesanato. Por que não, hein? E você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com a empresária que aos 20 anos, olha só, já entrou no ranking Under 30 da revista Forbes, a Isabela Mate. Já no Ressoar Vida e Saúde, o Dr. Luciano Barsante, ou melhor, o Dr. Cabelo, compartilha receitas caseiras para reconstruir os fios. Não saia daí porque o programa Ressoar já começou. Você aí de casa já pensou em reciclar aquele objeto que não tem mais utilidade? Gente, conscientização, por favor, afinal é possível sim transformar um item que seria jogado fora em um objeto de decoração, uma peça de roupa ou um lindo acessório. São infinitas possibilidades e a nossa equipe visitou a Mega Artesanal em São Paulo para saber mais sobre isso. Dá só uma olhada. Temos aqui vários expositores que trabalham com produtos reciclados. Eu até gosto de mostrar, ó, esse trabalho é feito por uma expositora. Para quem está de longe não vai acreditar, isso é papel e é feito da embalagem de uma caixa de uísque, por isso esse dourado e parecendo que eu estou aqui quase que com uma joia, porque eu gosto muito e admiro muito quem faz esse trabalho. A gente produz o fio e a tela de juta, né? E toda a juta, toda a tela que não é utilizada, ela pode ser reutilizada. Então, por exemplo, a juta ela é utilizada, por exemplo, se a gente falar da sacaria de café, ela pode ser utilizada na decoração, para bolsas, para infinitas possibilidades em artesanato. Inclusive, tem várias cafeterias que utilizam a juta para decoração do ambiente. Eu crio peças com a juta, que é reciclável, e também com os fios de juta, que agora tem um lançamento colorido. Por exemplo, esse avental, ele é feito todo em sacaria de capé, alças de couro e o forro, claro, tem que ser 100% de algodão, para que seja 100% sustentável. Então dá para criar N peças, artigos de festas, jogos de mesa, linha de bolsas, linha para baristas, que é bem a marca do café, e o que a inteligência desenvolver, né? Eu trabalho muito isso com as alunas dentro da costura, né? Porque o pessoal começa e às vezes não tá com aquele capital todo para poder investir. Eu gosto de dizer que em casa a gente tem tudo, né? Tem uma toalha, tem um tapete. Eu fiz muito isso quando eu comecei na costura, que era de reaproveitar. Então, eu gosto muito de dizer que às vezes a gente pode fazer com aquilo que a gente tem. A gente acha que não tem para começar dentro do artesanato, mas tem muita coisa que pode ser reaproveitada, né? Vai desde um copinho descartável, um prato que vira molde, uma calça jeans que vira bolsa, a perna de uma calça que vira uma nécessaire, né? Então tudo isso a gente consegue trazer para dentro da costura, reaproveitando tudo aquilo que está parado dentro de casa. E tudo isso que está parado dentro de casa, as pessoas conseguem trazer um luxo para isso e ainda transformar em fonte de renda. Então o mais incrível do artesanato, da costura em si, é essa arte de poder reaproveitar e ainda fazer dinheiro com aquilo que a gente achava que não usava mais. Hoje, todos os nossos feltros, eles são utilizados com garrafa PET. Além de retirar da natureza 42 milhões de garrafas, ela também transforma em feltro e investe o quê? No artesanato. Esse artesanato são as pessoas que pegam o feltro para fazerem peças de decoração, peças de confecção, mochilas, bolsas, artesanatos em geral, bonecos.
gerando uma renda para diversas pessoas. A indústria têxtil, quando vai fazer o corte das peças, não sobra aqueles retalhos? Esses retalhos vão para a empresa. Chegando lá na empresa, tem um pessoal que separa cor por cor manualmente. Quando tem, por exemplo, uma quantidade de toneladas da cor verde, por exemplo, separado, essa quantidade de malha entra dentro de uma máquina que é muito grande, uma máquina cheia de dentes, onde ela tritura essa malha. Virando, ele fica desta forma aqui, olha. A partir deste processo, isso vai para uma outra máquina, onde ele vai sair já de uma outra forma, né? Onde vai para uma outra máquina, onde ele já vai sair o fio, um fio só. É um produto ecológico para um artesanato sustentável. Eu sou artesã, sou apaixonada pela transformação, né, do material, do reuso, né, da reutilização de materiais descartáveis. Vamos pensar seriamente em tudo que nós usamos dentro de nossa casa, tudo que nós descartamos, todas as embalagens de produtos, plástico, isopor, tudo que você usa aí dentro da sua casa. O que você faz com ela? Pensa que nós vivemos num mundo que está tão difícil, é poluição, é tanta coisa ruim acontecendo e a gente pode transformar, a gente pode minimizar todo esse lixo transformando. Olha, um jornal ele pode ser transformado numa cesta de fruta. Claro que você tem que ter todo o seu cuidado, toda a conscientização com o que você está usando, lavando, limpando. Uma chave que você vai jogar fora, que vai demorar anos para se desfazer, porque você não fez o descarte correto, ela vai prejudicar muito o meio ambiente, mas você pode estar fazendo um porta-chave com ela. Então, são coisas simples, uma chave, uma bandeja de isopor, uma folha de jornal, uma pilha. Então, assim, vamos ter consciência, vamos pensar no meio em que vivemos, vamos pensar no que queremos deixar para os nossos filhos, netos. Então, assim, é super importante você aí que está do outro lado, separar o seu lixo e vire um artesão. Pense, o que você pode estar fazendo com o seu lixo? Ou pesquise para quem você pode doar, para quem você pode direcionar esse seu material descartado aí para ser transformado. O seu material pode virar uma arte. A arte relaxa, acalma, reduz o estresse, aumenta a criatividade e melhora a autoestima, além de ser um forte aliado ao bem-estar e à saúde mental. O artesanato do futuro é sustentável. Então, recicle e faça arte. Viu só quanta coisa linda? Eu adorei, viu? E o poder da transformação, isso não é maravilhoso? Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já, hein? Você já parou para pensar nas pessoas que te ajudaram a ser quem você é hoje? Aqui no nosso país, nós temos muitas crianças, muitos jovens com talentos enormes, capazes de realizar grandes feitos, só que elas não têm quem as ajude. Por isso eu tô aqui para te pedir, adote uma criança do sertão. Acesse o site. Com R$1 por dia, você pode dar a elas a oportunidade de serem bem-sucedidas. Afinal, amor é tudo, mas não é o suficiente. Já estamos de volta com o programa Ressoar e agora começa o quadro mais esperado do programa, o Conexão Social. Hoje a gente recebe a empresária Isabela Mate, que aos 12 anos já começou a empreender e ganhou aí o seu primeiro 1 milhão
aos 14 anos. E, gente, diga só, esse Conexão não tá demais? Bora lá? Olá, boa tarde, que alegria nos encontrarmos mais um domingo. E hoje eu tenho certeza que vamos aprender muito com a nossa convidada. Nós vamos conversar com uma das jovens mais influentes do Brasil. Ela criou uma marca de roupa aos 12 anos, faturou seu primeiro milhão aos 14 e aos 20 entrou para a lista da Forbes. Hoje, com 23 anos, já é mãe de 2 filhos e uma grande influenciadora digital. Seja muito bem-vinda, eu estou falando de Isabela Matti. Que honra de receber, Isabela. Muito obrigada, gente. Eu estou honrada de poder estar aqui e eu tenho certeza que vai ser um papo maravilhoso e espero que ajude muito as pessoas nessa jornada de empreender e viver nesse mundo digital. Obrigada pelo convite. E a gente é que agradece. Eu te falava que a gente tem aqui um público, vamos dizer assim, mais feminino e que com certeza sua história, tudo que você vai falar aqui vai ajudar muito. Quem está começando a empreender, quem já está empreendendo, quem precisa saber como se posicionar e crescer suas vendas ali no digital. E a sua história que é muito inspiradora, né? Então, eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite e hoje, com certeza, a gente vai ajudar muitas pessoas em casa. Esse é o nosso objetivo, né? Vamos conseguir. E eu queria que você começasse contando, então, sua história, para que as pessoas conheçam a história da Isabela e depois a gente entrasse no empreendedorismo. Perfeito. A minha história, ela começa em Brasília. Eu sou de Brasília, não sou de São Paulo. E a minha história no empreendedorismo começou em São Paulo. Então eu me mudei para São Paulo por conta do trabalho do meu pai, minha família inteira. E quando eu vim para São Paulo, teve um choque, né, de mudança de cultura mesmo, de lugares diferentes. E também uma mudança de uma criança se tornar uma adolescente e começar a formar caráter, entender dinâmicas sociais e tudo isso. E quando eu me mudei para São Paulo, eu percebi essa mudança e essa vontade de pertencer era muito grande dentro de mim. Eu acho que de toda adolescente, de todo mundo um pouco, né, mas adolescente, menina e na escola, eu acho que tem muito essa vontade de pertencer. E aí, como que começou então essa marca de roupas aos 12 anos, né, começar a empreender? Quando eu tinha esses 12 anos, eu tinha uma necessidade muito grande, não só eu, mas todas as meninas nessa idade, de 11 a 16 anos, que era de encontrar roupas que fossem acessíveis, né? Mas roupas que tivessem uma modelagem diferente e que servissem aos eventos sociais que a gente participava. Então imagina, a gente não ia para festas de gala, a gente ia para uma festinha de 15, para uma festinha no prédio, para ir no shopping com os amigos. Então eram esses eventos sociais eram o que norteava ali a nossa vida, né? E a gente não achava peças que serviam para isso e que serviam na gente. Então o P de uma marca adulta era muito grande. E também uma marca infantil não atendia ao que a gente gostaria, né? Esse grupo, pertencer, se achar bonita, se achar legal, se achar popular, todo esse tipo de coisa. Então eu comecei a fazer as minhas próprias roupas. Eu não costurava, eu desenhava bem básico, assim. Até hoje eu não sou uma pessoa que desenha muito bem. Eu fazia um desenhinho e explicava para uma costureira que ficava atrás do trabalho dos meus pais, da minha mãe. Eu explicava pra ela, eu queria uma blusinha assim, assado, e ia, comprava um tecido, 1 metrinho de tecido e fazia pra mim. Até aí, não era um trabalho, né? Não era uma empresa. Você fazia para consumo pessoal. Exato. E para atender sua própria necessidade. Exato. E aí, surgiu a demanda antes da oferta. Ou seja, as minhas amigas começaram a perguntar, de onde é? De onde é isso que você tá usando? E aí eu olhei e falei, então, essa dor que eu sinto de não achar essas roupas não é só minha, é de todo esse grupo. E aí, nesse momento, eu olhei e falei, tem como eu vender? Mãe, me ajuda. Eu tinha 12 anos, eu falei, eu não sei como fazer, você me ajuda? E ela começou comigo o negócio, então ela fazia a parte de... Eu ia junto, né, mas a gente fazia a criação, ia nas fábricas, e eu não sabia nada de moda, tive que aprender tudo fazendo, mas eu já tinha um produto muito bom, que servia exatamente às necessidades daquele público específico que queria comprar. Então, desde o começo, foi 1 ano e meio que eu fiquei construindo esse negócio. Eu vendia em casa ou na escola as roupinhas ali, eu não tinha nem sacola, não tinha coisas mais chiques assim. Sim. Mas foi 1 ano e meio construindo até lançar o e-commerce. E aí, resumindo o resto da história, que depois a gente explora,
Esse e-commerce teve um sucesso muito grande logo no primeiro ano e nesse ano faz 12 anos de empresa e 10 anos de e-commerce. Gente, então era muito no começo, quando as pessoas ainda não tinham nem esse comportamento de comprar pela internet, né? Não, inclusive era difícil, eu tinha que ensinar as minhas clientes a comprar. E aí eu acabei trabalhando como influenciadora digital. Há 2 anos e meio eu entrei no mercado de educação, então eu comecei a ensinar pessoas o que eu já estava fazendo há 8 anos e agora 10, né? Sim. 12. Aí eu comecei a ensinar outras mulheres e... Se tornou mentora. Mentora, e aí eu me formei, né, na área de mídias sociais, então esse mundo digital. E hoje eu faço uma pós-graduação em filosofia. Então eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu sinto que o meu propósito é ajudar as mulheres a terem independência em todas as áreas da vida dela através do empreendedorismo. E aí tem várias frentes que a gente atua para poder tornar esse propósito realidade. Isso é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga hoje você e a menina que começou com 12 anos, né? Hoje, assim, o que você poderia dizer, olhando para as meninas de 12, o quanto valeu a pena tudo isso, essa trajetória? É muito interessante pensar isso, né? O que eu falaria para a Isabela de 12 anos? A Isabela de 12, até a Isabela que entrou na faculdade, ali com 17, 16, ela sofreu muito bullying, muitas questões assim, de insegurança. Eu acho que a mulher também, a gente tem muita pressão, né, colocada sobre nós, então distúrbios alimentares, várias coisas que eu passei na adolescência, e eu queria muito ter dado uma força para ela e falado que vai ficar tudo bem, não se cobra tanto, você tá indo bem, você tá fazendo as coisas bem, e agradecer ela por não ter desistido, apesar das dificuldades que essa Isabela passou e que construiu essa Isabela que tá aqui hoje. Eu acho que cada dificuldade foi me tornando mais forte e mais empática com pessoas que também passaram por coisas parecidas, desde, enfim, dificuldades às vezes psíquicas, né, que a gente passa. Sim. E imagina se ela soubesse que você seria nessa categoria 30 under 30, Forbes, né? Como é que é isso para você hoje, para a Isabela de hoje? Você hoje ter essa importância, né? E esse reconhecimento, né? A Forbes, para mim, teve uma festa, né, de 10 anos da Forbes Brasil. Faz 10 anos que eles estão no Brasil. E a Forbes, para mim, ela representa mais do que uma revista. Para mim, é uma força de impacto, assim, de inspiração, fonte de inspiração, força de impacto. E sempre foi a minha mira. Tipo, sempre se eu tivesse que escolher alguma revista, a Forbes era a revista que eu falava, nossa, é o sonho. Porque quem tá no mundo de negócios, é ali que você mira, né? Então, e a comunicação. E eu não imaginava, tanto que eu não construí um caminho pensando em estar na Forbes. Essa história é até meio engraçada, assim. Foi a minha vontade de fazer acontecer, e fazer acontecer sem pensar no depois, fazer acontecer agora, que me levou até essa lista. Então, eu quando tinha 11 anos, antes de começar o negócio profissionalmente, eu pegava miçanguinha, assim, fazia pulseirinha e ia vender no prédio, batia de porta em porta. E pra nada, nem sei, eu não usava o dinheiro pra nada, mas eu gostava de vender, de saber que eu podia fazer, de, enfim, fazer alguma coisa, né? Eu ligava, interfonava, ia lá, batia de porta. Até que eu bati na porta de um senhor que era vizinho e era um senhor muito bem relacionado, que até hoje eu tenho um carinho enorme por ele, o Flávio. E ele, por acaso, citou pro presidente da Forbes Brasil, olha essa menina. E aí ele me acompanhou durante 1 ano e meio, quase 2 anos, para ver o meu trabalho, para ver o que eu fazia, para ver como que eu inspirava. E eu acho que eu entrei no radar da revista, mas despretensiosamente. Então não foi pensando no objetivo claro, foi a vontade de fazer acontecer. Então, às vezes, uma atitude sua, você não sabe o quanto ela pode impactar na sua vida, né? Então, se você está em dúvida sobre fazer ou não fazer, faça. Se você está em dúvida sobre, será que eu devo agora pensar em criar esse negócio, mas eu estou insegura, estuda e vai e faz. Porque às vezes essa decisão pode estar separando você da vida que você tanto sonha em ter, de alguma vida que você talvez não seja a vida dos seus sonhos, entendeu? Sim. E às vezes essa questão também, a gente fala muito sobre a gente se conformar e estar na zona de conforto, porque de verdade é mais confortável você fazer uma coisa só que você domina, só que você sabe, né? Só que o extraordinário vai estar sempre naquela milha a mais que você anda, né? Naquele esforço a mais, sempre vai estar no esforço a mais, né?
E você conquistou muito jovem o primeiro milhão, né? Com 14 anos você já era milionária. E como é que você viu isso? Porque eu acho que você não tinha muita noção nessa época, por ser muito novinha, e do que ia significar isso na sua vida, né? Essa história também foi faturado o primeiro milhão da empresa. Eu acho importante para pessoas que querem aprender a empreender, elas entenderem que faturar R$1 milhão não é você ter R$1 milhão no seu bolso. Até porque esses R$1 milhão que foram faturados, quando eu ainda tinha 14 anos, né, no primeiro ano de e-commerce, antes de completar o primeiro ano, esse dinheiro, grande parte dele foi reinvestido no negócio. E é isso que possibilitou o negócio de crescer. Então as pessoas têm essa visão de, eu vou fazer muito dinheiro e pegar e comprar um carro e uma casa. Se você pensa assim, provavelmente o seu negócio não vai durar muito tempo. Você tem que pensar no longo prazo. E um negócio, assim como na nossa vida, ele precisa de investimento. Então, grande parte desse dinheiro foi reinvestido na empresa, porque a minha visão era de querer crescer o negócio, de querer produzir peças melhores, de conseguir ter um escritório, enfim, coisas que precisa, né, desse dinheiro. E é engraçado também que eu não sabia que tinha faturado o primeiro milhão quando eu tinha 14 anos. Eu fui saber quando eu tinha 18, quando eu estava saindo de casa. E é muito interessante saber que tão nova eu tinha conquistado, né, uma liberdade financeira, talvez, ali para mim, mas que isso nunca afetou a minha mente, porque a minha criação foi feita de uma forma que o dinheiro era consequência de um trabalho bem feito, e não o único objetivo de um trabalho bem feito. Então, o dinheiro, ele é importante na nossa vida, mas se ele é o objetivo final, então você não entendeu nada da vida. Então, a minha empresa, na verdade, a minha marca de roupas, ela só cresceu no boca a boca. Foi praticamente isso. Uma contando para as amigas e as amigas contando para outras amigas, e aí quando você vai ver, estão todas usando, sabe, o produto. E aquilo se espalhou. E isso que você falou é tão bacana, porque eu fico imaginando a Isabela novinha, e tem gente que acha que resolve tudo no choro, né? Essa é uma fase de adolescente que eles resolvem no choro, na birra, vou ficar de mal, né? E você não teve tempo para isso, né, Isabela? Você nem podia, né? Quando a gente empreende, assim, a única pessoa que vai sofrer com a sua birra é você, né? Porque não tem, a gente até conversou disso, né? Assim, não tem com quem você reclamar, a bucha vai voltar para você. Então eu acho que isso me trouxe um senso de responsabilidade, tanto de desenvolver inteligência emocional, quanto da responsabilidade com outras pessoas que também faziam parte do negócio. E isso me tornou uma pessoa mais altruísta, porque na fase da adolescência a gente é muito egoísta, né? A gente pensa na gente, no nosso sentimento e esquece da mãe que tá sofrendo desde que você nasceu para te criar, às vezes com os problemas pessoais, do pai, dos familiares, dos amigos, dos professores, é tudo sobre nós, né? Ai, que saco essa aula. E aí tá lá o professor trabalhando desde as 6 da manhã, às vezes saiu de casa às 5. Às vezes tem um filho doente em casa. Às vezes a pessoa da limpeza saiu às 4 da manhã de casa para estar lá e a pessoa não dá um oi. Então, assim, na adolescência eu acho que isso me trouxe muito, abriu meu olhar para enxergar pessoas, enxergar os problemas delas, e eu acho que isso é muito importante, porque o seu choro, às vezes a gente precisa dar uma chorada, tudo bem, tipo, também não é para ser a rocha resistente o tempo todo, porque isso não é sustentável no longo prazo, Sim. né? Somos seres humanos, mas é entender que o choro tem que vir acompanhado de um aprendizado ou uma solução. Né? Então, tudo que eu olho que me gera sofrimento, eu tento buscar a causa de por que isso me gerou sofrimento e o que eu aprendo com isso para ser melhor. É só analisar, assim, né? Só assim que a gente muda, né? E evolui. Então, eu acho que na adolescência, o fato de empreender e ser curiosa para querer ser uma pessoa melhor, para querer saber lidar melhor com as minhas emoções, para querer ser melhor com os outros que estavam em volta de mim, né? Não fazer minha mãe sofrer, ou meu pai, ou meu irmão, ou enfim, meus filhos. Com os filhos também, todo dia eu tenho que ser melhor, que eu falo, eu não quero criar trauma, eu quero criar o mínimo de traumas neles. Então, tudo isso, eu acho que foi me ajudando a ter esse olhar muito mais altruísta e menos egoísta de é tudo na minha hora, no jeito que eu quero, senão eu vou dar um chilique. Então, é um processo, né? Mas eu acho que me ajudou muito, assim, ter essa responsabilidade logo na adolescência para amadurecer mais cedo e conseguir começar antes essa jornada de autoconhecimento. Isso é extraordinário. E dá pra gente ver na sensibilidade que você tem e nas respostas, porque é uma coisa que tá em você, né? E isso é muito bom, o que faz com que as suas mentoradas com certeza evoluem muito, porque elas se inspiram, né? Fala, bom, se a Isabela conseguiu, a gente pode também.
Isso é muito bom. E na pandemia todo mundo aprendeu muito, né? Você vinha com seu negócio, você já tinha esse trabalho, com certeza você não sofreu muito, porque você já estava ali no marketing digital, mas você aprendeu também com o comportamento dos consumidores. O que você pode nos ensinar? 2020 foi um ano muito bom para os negócios, muito desafiador, porque eu estava com um bebê pequeno em casa e inseguranças, medos e perda de familiares, enfim, foi um ano muito conturbado, né, nessa questão, mas ele foi muito bom para os negócios. Por quê? Porque os meus negócios estavam preparados para o digital. Então a gente viu um aumento assim estrondoso nas vendas sem nenhum esforço, simplesmente porque as pessoas ficaram em casa, mas foi uma oscilação, não foi um crescimento constante. Porque depois perceberam que não era só 2 semanas de pandemia, aí depois, sabe assim? Então, tiveram oscilações, mas foi, no geral, um ano bom. E um dos grandes aprendizados que eu tirei tente antecipar o que pode acontecer, esteja antenado nas questões sociais, nos contextos sociais do mundo, porque tudo isso, você acha que não vai impactar você, mas vai impactar você e quem está em volta de você. Então, assim, tem gente que está muito presa só naquilo que ela faz, e não olha notícia, não olha o mundo, não olha o que especialistas estão falando, não olha com um olhar de observador para o mercado. Porque você consegue, quando você olha com um olhar de observador, você fala, putz, então, X pessoas estão fazendo isso daqui, X empresas estão fazendo isso daqui. Então, talvez isso se torne uma tendência. E se isso se tornar uma tendência, eu quero também ser um dos pioneiros. E aí você enxerga as oportunidades assim. É difícil enxergar uma oportunidade se você está preso só na mesma visão, na mesma coisa. Então, tiveram muitas empresas que sofreram muito na pandemia porque elas estavam acomodadas e se negando a enxergar que o digital já não era mais uma opção. Ele já era a realidade da grande maioria dos negócios. Uma outra coisa que eu percebi toda profissão, seja autônomo, serviço ou empresas, né, que vendem produtos, todas conseguem se beneficiar de um bom trabalho feito no digital, uma boa estratégia. Eu sou dentista. Tá bom, seu trabalho é ser dentista. Mas se você utilizar a rede social a seu favor, você consegue amplificar a sua voz. Você consegue deixar a sua consulta mais cara, você consegue lotar a sua agenda, você consegue acelerar o seu sucesso profissional na área que você escolheu. Então, diferente das pessoas que falam, não, todos têm que ser influenciadores. Não, você tem que amplificar um trabalho que você já faz. Olha que pensamento diferenciado. Porque às vezes as pessoas ficam ali mais por likes, porque quer ter muitos seguidores, e esquece de prestar serviço, né? Vamos aproveitar esse momento para você ensinar para as pessoas como é que a gente constrói, então, uma audiência com uma base sólida de pessoas que realmente estão se inspirando em você, que você sabe que o seu trabalho está agregando valor na vida dessa pessoa e que no momento que você fizer uma oferta, a pessoa vai comprar, mas você não está ali só para vender também. Você está ali para construir essa troca, porque é uma troca, né? O primeiro passo, eu adoro ensinar assim com dica prática. Sim. Então, o primeiro passo para mim, para você construir uma audiência que compre e que se torne realmente assim uma comunidade de pessoas que compartilham valores e que se identificam socialmente umas com as outras e criar esse ambiente, é você ter um objetivo muito claro. Então, primeiro é o objetivo de como você quer ser visto e o que você vai vender. Então, primeiro vem, como que eu quero ser visto? Se você vai trabalhar com a sua imagem pessoal e você vai aparecer ali, porque tem pessoas que criam negócios e não aparecem, né? Aparece. Mas vamos partir do pressuposto que a pessoa vai aparecer. Primeiro ponto é, como eu quero ser visto? Que adjetivos e atributos eu quero que as pessoas pensem na hora que elas pensarem no meu nome, ou que virem o meu rosto. Por exemplo, empreendedora, jovem, esse tipo de coisa, esse tipo de palavra, mãe, esse tipo de palavra eu tenho que estar sempre reforçando para que ele fique fresco na cabeça das pessoas quando elas olhem a minha foto. Eu lembro dessa menina, ela é empreendedora, começou jovem, sabe assim? Uhum. Então, é algo que em toda entrevista, em todo conteúdo, eu trago de alguma forma. Então, isso é importante, entender quais são esses atributos que você quer que estejam vinculados a você. Vamos supor que você é nutricionista, tá? Você é nutricionista. Existem vários tipos de nutricionista diferentes, por exemplo. Você pode ser uma nutricionista focada em distúrbios alimentares para adolescentes. Ou você pode ser uma nutricionista focada em performance de esporte.
ou uma nutricionista focada em saúde e bem-estar a partir dos 65 anos. Tipo assim, você pode ter uma especificidade dentro da área que você atua, né? E normalmente as pessoas, elas acabam indo, e quem se torna referência normalmente é de um nicho específico, né? Sim. Então, isso eu acho que é importante você entender. Beleza, então eu sou nutricionista focada em performance esportiva, entendi. Então eu quero ser a pessoa que vai ser referência nisso. A partir disso você fala, o que eu vou vender? Eu vou vender a minha consulta, eu vou vender um curso presencial, eu vou vender um curso online, eu vou vender um cardápio específico para as pessoas poderem fazer em casa. Quais são as coisas que eu consigo vender? Você vai listando tudo que é possível de você vender. Pois é, sempre que a gente quer algo a mais, a gente também tem que ofertar algo a mais, né? Tem que se doar um pouco, fazer um pouco de sacrifício, isso é muito importante. Eu queria também que você desse uma dica para os empreendedores das estratégias que a gente pode ter, pelo menos 3 dicas, como vender mais, né, no marketing digital. Eu acho muito interessante que o marketing digital, ele está se desenvolvendo, né, como um mercado mais sólido, que tem, enfim, novas profissões que estão surgindo, como a de copywriter, então, que é a escrita persuasiva, tem várias questões que estão surgindo. Eu vou dar 3 dicas que eu acho, vivendo na prática e olhando de dentro, eu acho que isso é mais proveitoso. E se eu der 4 aí, vocês fingem que foram 3, tá? Não, pode ser. Eu falei 3 para não abusar, né? Tá, mas que é mais proveitoso do que falar apenas assim, por exemplo, aprenda a escrita persuasiva. Isso eu acho importante por quê? Porque existe sim uma forma melhor de você falar a mesma coisa. Então, existe uma melhor forma de você apresentar o seu produto. Existe uma forma que gera mais interesse, mais desejo. E é só, às vezes, a reorganização de palavras. Então, existe a promessa de um produto, a transformação. A promessa é o mais importante. Ele tem que vir grande, tem que vir primeiro. E as pessoas, às vezes, colocam a promessa pequenininha e falam antes do preço, sabe? Então, esse tipo de coisa realmente faz muita diferença. Escrita persuasiva, copywriting é muito importante para vocês aprenderem. Eu acho que é algo que realmente vai ajudar. Mas o que eu acho mais importante é assim, pense no seu negócio digital como uma empresa. Porque existem muitos produtores de conteúdo e pessoas dentro do marketing digital que são apenas vendedores de curso. E ponto. A pessoa não está construindo um negócio. Ela não está construindo um negócio que vai durar anos. Ela está desgastando a imagem dela, tentando vender a qualquer custo, fazendo promessas totalmente irreais, só para vender, e ela não está pensando no longo prazo. Então, para mim, quem fica dentro de qualquer mercado, dentro de qualquer realidade e oportunidade, são as pessoas que pensaram no longo prazo e que pensam estrategicamente como empresa. Então, não são as pessoas que vão fazer muito dinheiro agora, você vai ficar até impressionado e aí a pessoa no ano que vem vai sumir. Não vai ser mais relevante, não vai ter mais uma projeção de carreira. Ela tá ali num sprint, tipo, eu vou fazer o meu dinheiro agora e acabou. E eu não acredito nisso. Eu acredito que na vida a gente tem que construir uma carreira que vai evoluindo com a gente e criar pessoas que confiem na gente e que não comprem só um produto agora, mas que comprem esse produto daqui 5 anos, ou um produto diferente. Sim. Que queiram crescer dentro da jornada individual com você. Claro. Né? E eu acho que, por exemplo, eu nunca conseguiria vender uma mentoria, que é um produto mais high ticket dentro do marketing digital, se elas não quisessem crescer e evoluir o negócio delas comigo. E não com qualquer outra pessoa que podia ter feito uma promessa muito mais mirabolante. E isso é o jogo de longo prazo. Então, assim, não prejudique e queime a sua imagem por conta de um lançamento digital do marketing. Ou por conta de, um lançamento, uma oportunidade de venda. Porque a sua imagem, ela tem a chance de ser muito mais perpetuada do que um tiro, entendeu? Um tiro certo. Sim. Então, cuidado com o que você fala, da forma como você fala, como você se posiciona. Na internet é muito cruel, você não pode mudar de opinião. Então, lidar com isso requer uma maturidade, uma responsabilidade de falar o que eu vou falar. Porque talvez eu não tenha como me explicar depois. Talvez só vão publicar essa partezinha que eu falei uma coisa e a minha retratação não.
ou o contexto total não vai aparecer. Então, cuidado em como você se posiciona, porque a sua imagem conta muito. E a imagem forte vende mais. E tudo isso que você falou resume uma coisa, desde o começo. A gente não pode também trabalhar pensando só no lucro. E isso é já é uma verdade no mundo, né? Toda vez que você trabalha gerando valor para as pessoas, o retorno vem, inclusive, em forma financeira, né? Mas antes você quis de verdade entregar algo de valor. Aqui nós vendemos solidariedade, ou seja, todas as pessoas que vêm aqui no programa ou que se relacionam com a gente lá no Instituto Ressoar, nós trabalhamos com projetos sociais, ou seja, nós não vendemos produtos, vamos dizer assim, mas vendemos o nosso trabalho, que é em forma de transformar a vida das pessoas com as ações que a gente tem. Mas assim, como a gente posicionaria então essa imagem de que as pessoas poderiam participar, poderiam ajudar também? E claro, nós não vamos vender. Eu acho que é uma dica boa aqui, para nós não, mas para as mais de 800 mil ONGs, né, institutos que nos assistem muito aqui. Maravilhoso. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Eu fico muito fascinada por pessoas que dedicam a vida mesmo a ajudar outras pessoas. Eu acho que é isso, essa solidariedade, esse altruísmo que faz a gente continuar como grupo, né, como comunidade, como pessoas. Sim. Então eu acho muito legal. Porque quando eu fazia trabalho social no hospital de paralisia cerebral, foram alguns anos, e fazia muita diferença. Quando mostrava o trabalho, quando mostrava como era ali dentro de verdade, quando mostrava o carinho que os enfermeiros tinham, e um hospital que vivia de ONG, né, vivia de doações, por exemplo, as doações aumentavam. Quando colocava um prisão de leite em pó, e alguém doava. Então, assim, faz muita diferença quando você mostra o bem que você faz. Então, por que a gente pode mostrar tudo de ruim que acontece e o que é de bom você deixa escondido? É como se o ruim fosse vangloriado e o bom é uma vergonha. Não é. Né? Então, isso eu acho que as pessoas têm que mudar na cabeça delas de uma vez por todas. Ah, mas fulano fez pra querer aparecer, mas pelo menos ele fez o bem. E você que às vezes tá reclamando e nem fez nada. E nem fez nada. Normalmente quem reclama é quem não tá fazendo nada. Porque às vezes a pessoa se incomoda e não faz, né? Sim. Então, assim, eu te contar que alguém tá sofrendo gera menos sensibilização do que eu mostrar essa pessoa numa situação vulnerável e falar, você pode ajudar a tirar ela dessa situação. Vamos ajudar? E tá aqui como ajudar. E aí você ter um lugar muito claro que a pessoa consiga realizar uma doação. A transparência. E a confiança. Então, quando você confia numa ONG, que o trabalho dela é um trabalho sério, que é um trabalho que o dinheiro é realmente revertido para ajudar as pessoas, para essa ONG ficar de pé, que as pessoas têm amor por aquilo que elas fazem. Quando isso é transparecido através do conteúdo, então mostrar, por exemplo, uma coisa que eu vejo através deles e que eu acho que funciona muito em todo projeto social traz a história, sensibiliza a pessoa, coloca a doação com uma meta muito clara de doação, e explicita por que é essa meta. 100 mil reais para construir a casa e isso e aquilo. E aí, assim que a meta é batida, eles mostram, a meta foi batida, já estamos começando a construir a casa. O dinheiro, ele vai para o propósito de ajudar a pessoa da forma como ela precisa. Sim. Então, isso passa confiança e depois, quando constrói a casa, coloca, lembra do senhor tal que a gente ajudou, que vocês bateram a meta? Olha como tá a casa dele, olha como era. Então, você vê a transformação que você, às vezes, com uma doação conseguiu gerar, né, o grupo todo, isso daí gera na pessoa uma sensação de dever cumprido. Então, nessa sociedade imediatista e hiperacelerada, e sempre produtividade, ter que trabalhar muito, as pessoas querem sentir que elas estão exercendo um papel, né, de ajudar o próximo, mas muitas vezes a pessoa não vai lá e vai fazer ela mesma. Então, se ela encontra ONGs que ela consegue ajudar, seja fisicamente ou através de uma doação, e ela sabe que ela vai fazer parte da mudança da vida de alguém, isso daí gera essa sensação de satisfação pessoal. Muito obrigada por todas as dicas. Tenho certeza que todas as pessoas que foram beneficiadas com as respostas estão agradecendo agora. Muito bom. Estão avisando que já está chegando o final, mas dá tempo da gente falar mais alguma coisa. Eu queria primeiro que você deixasse a sua mensagem, porque de tudo que você falou, você também tem uma mensagem que você tem muita vontade de falar para as pessoas, que é algo que é o seu legado, né? Então eu quero que você deixe aqui
para os empreendedores, para as mulheres, até mesmo para os jovens? Eu acho que esse é o seu momento de você deixar sua mensagem aqui no nosso programa. Bom, eu vou olhar para a câmera, como se eu estivesse olhando para você mesmo, para passar essa mensagem. Tem uma frase que eu adoro escrever, né? E eu escrevi essa frase e ela é meio que o meu norte, assim, na vida. Que é a seguinte frase: nós não estamos aqui porque queremos, nós estamos aqui porque precisamos. Então, essa frase para mim, ela traz a noção de que eu não tô aqui a passeio, né? Eu não tô nesse mundo só para me divertir, para dar umas boas risadas e para ir embora. Eu tô aqui para deixar alguma coisa quando eu me for. Eu tô aqui para deixar uma pegada e uma marca nas pessoas que estão em volta de mim. Eu tô aqui para poder ajudar, para poder ser lembrada, para poder amar e ser amada, para poder fazer pessoas se sentirem melhores. Então, não é sobre o quanto dinheiro você faz, é sobre o impacto que você tem. E todo dia, em todo momento, você tem a escolha de fazer algo que vai trazer um impacto para a vida de alguém e para a sua também, ou não. Você tem a escolha de ficar parado ou de entrar em movimento. Você tem a escolha de responder, ouvir alguém que não é ouvido, ou simplesmente ignorar. Você tem a escolha de ir lá e começar aquele negócio que você tem medo de começar e que te gera insegurança, ou de deixar esse plano e se arrastando durante os anos e depois lidar com arrependimento. Então, existem muitos difíceis na vida, né? A vida é cheia de dificuldades, ela é cheia de caminhos tortuosos e a gente, às vezes, tem que perseverar em coisas que a gente nem imagina que precisaria. Mas eu acho que é importante a gente entender que se tem um motivo pra gente estar aqui, que se tem um precisar estar aqui, se a gente olha a nossa vida como eu preciso estar aqui, eu acho que isso traz muito mais vontade de fazer as coisas acontecerem, isso traz muito mais vontade de ajudar o próximo, isso traz muito mais vontade de fazer o seu negócio dar certo, de passar a sua mensagem, de produzir conhecimento, de sair na onda do que todo mundo está fazendo e fazer algo que realmente vai fazer você se sentir completo, feliz com quem você é. E uma coisa que eu acho muito legal também de falar nesse momento atual e que eu gostaria de ouvir, né, me acalma, vocês veem assim, por exemplo, a minha história ou histórias de outras pessoas, são histórias individuais dentro do contexto da pessoa naquele momento e histórias que são só dela. Então, assim, às vezes as pessoas olham e falam: sucesso é ter dinheiro, sucesso é ter o carro tal, sucesso é ter X mil seguidores. Sucesso pra você, o que que é? Você já parou pra se perguntar isso? Às vezes sucesso pra você é ter uma família feliz. É você ter um matrimônio que vai durar muitos anos, é você ter filhos que te amem e tenham orgulho de você. Às vezes, sucesso para você são outras coisas. Então, eu só queria te dar esse acalento de que você deve buscar o seu sucesso, as suas prioridades e sair um pouco do automático, de que na vida a gente tem que ter propósitos e querer ter um impacto e fazer coisas, porque o maior medo que a gente tem que ter é de perder a vontade de viver, né? Essa vontade de ir atrás, de viver. Sim. E, por último, esse empurrão para você fazer aquilo que você está deixando ali na gaveta há tanto tempo. Seja começar uma empresa, seja ler um livro, seja escrever alguma coisa. Não deixa para depois, faz agora. Eu acho que essa é uma mensagem bem cheia, mas são coisas que eu gostaria de ouvir se eu estivesse do outro lado. Então eu espero que vocês gostem. E muito obrigada pelo convite. A gente é que agradece, maravilhoso tudo que você falou. Eu queria que você falasse então dos seus contatos, como é que as pessoas te encontram, o que você está fazendo agora, se tem mentoria aberta. Eu acho que é bacana você fazer esse convite também, porque deixou água na boca, né? Agora todo mundo também quer saber. Maravilhosa. Bom, você me encontra em praticamente toda a rede social Isabela Mate, que nem o chá, Isabela com L só. Então, sei lá, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, você me encontra através disso. Hoje em dia eu tenho a minha marca de roupas, que chama Isabela Mate, é o meu nome, e tem peças lindas, são mulheres que estão vendo, porque é maravilhoso. E eu não tô com a mentoria aberta, mas eu tô construindo alguns produtos que são para pessoas que estão começando a empreender,
seja em e-commerce, em serviço. Então, eu estou desenvolvendo produtos diferentes para fases diferentes do empreendedorismo, que eu acho que não é um produto só, né? Quando a gente está empreendendo, às vezes a gente está no comecinho, a gente precisa do beabá, né, do básico para colocar uma empresa no ar, e às vezes em outro momento a gente precisa saber como contratar, às vezes em outro momento a gente vai precisar saber produzir o melhor conteúdo para as pessoas quererem comprar um produto mais caro. Então, eu estou desenvolvendo alguns produtos focados em empreendedorismo para essas fases diferentes. Sim. Mas se você acompanhar na rede social, principalmente no Instagram, você vai saber quando isso sair, que provavelmente vai ser agora em janeiro. Muito bom. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos vocês, gente, que fizeram acontecer o programa também. É muita gente aqui atrás, né? Nem imaginam. Sim. É muita gente que está fazendo acontecer. Obrigada também pelo convite, foi maravilhoso. Você conduziu lindamente e fiquei muito feliz e muito honrada de poder falar e poder estar aqui hoje. A gente ficou muito feliz com a sua vinda, você nos ensinou muito e eu que te agradeço, tá? Muito, muito bom mesmo. Queria dizer para vocês aí de casa quanto que a gente aprendeu aqui e você também vamos colocar em prática para não ficar só aprendendo e guardando essas informações sem colocar em prática, porque com certeza o resultado vem. Obrigada, viu, por sua audiência. Siga a Isabela, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até o próximo domingo. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento, Isabela. Muito sucesso ainda mais em sua carreira, tá? Eu curti demais. Se você também gostou, pode rever no nosso canal do YouTube. É só entrar, se inscrever e ficar por dentro aí de tudo que rola aqui no Ressoar. Chegamos com o Ressoar Vida e Saúde. Hoje, o Dr. Luciano Barsante, ou melhor, o Dr. Cabelo, compartilha com a gente receitas caseiras para reconstruir melhor os fios dos nossos cabelos. Presta atenção, hein? Olá, eu sou o Dr. Luciano Barsante, diretor médico aqui do Instituto do Cabelo em São Paulo. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que preocupa muito as mulheres, os homens também, mesmo aqueles que usam o cabelo um pouquinho mais comprido. Vejam só, quando você judia do cabelo, quando você maltrata o cabelo, e o que significa judiar e maltratar ou fazer mal ao seu fio de cabelo? É quando você o expõe a agentes físicos que são lesivos ao fio. O cabelo ele é formado por 3 camadas. Uma camada externa, que chama-se cutícula, que parecem escamas de peixe e são praticamente e absolutamente formadas por proteína, a queratina. Por isso que é importante você se alimentar com bastante proteína. Outra coisa é a camada intermediária. Então o fio tem a camada externa, que chama-se cutícula, a intermediária, que chama-se córtex, e a camada interna, que chama-se medula, que é o esqueleto do fio que dá sustentação ao fio. Então vejam bem, quando você usa um secador muito perto e muito quente, pode levar a uma lesão da cutícula. Isso faz com que haja um aparecimento da chamada ponta dupla. Outra coisa que preocupa muito as mulheres e os homens também é o aumento do frizz, aquela situação que o cabelo fica arrepiado, aberto, chamado por vocês de indomável. Outra coisa importante que a gente tem que lembrar, o fato da exposição ao sol, as tinturas e os alisamentos. Então, tingir o cabelo pode? Pode, sem problemas. Fazer um alisamento pode, dentro das regras da Anvisa, da Vigilância Sanitária e com o cabeleireiro capacitado, treinado? Pode? Pode. Não esqueçam nunca de fazer o teste da mecha, hein? Para ver se o cabelo aguenta a tinta. Desde que você tenha um intervalo entre as ações, os procedimentos. Então, por exemplo, nunca fazer a tintura junto com o alisamento. Esperar pelo menos 30 dias. O intervalo entre as tinturas de pelo menos 30 dias e de alisamento de pelo menos 4 meses. Então, os procedimentos químicos, o sol, o secador e as escovações muito fortes podem provocar o ressecamento dos fios. Outra coisa que as pessoas esquecem de beber água, pessoal. A melhor hidratação natural que existe
para o corpo e para o cabelo é beber água. Tomar pelo menos de 8 a 10 copos de água por dia, incluindo as outras coisas, os sucos, as sopas e tudo mais. Bem, aí você me pergunta, doutor, mas se eu já fiz tudo isso, meu cabelo está ressecado, o que eu posso fazer? Então eu vou dar 2 dicas para vocês, caseiras, com um custo bem baixinho, que para o nosso país isso é muito importante. Primeiro, pela riqueza de flora que a gente tem, da riqueza de frutas que a gente tem por ser um país tropical. Segundo, que essas dicas servem para qualquer estado ou qualquer região do nosso país. Então vamos para a primeira, o coco verde. Você pega a polpa do coco verde, raspa a polpa do coco verde, coloca no liquidificador com o líquido do coco verde. Bate durante 1 minuto, você bate no liquidificador essa mistura durante 1 minuto e quando esta solução, quando essa mistura estiver pronta, você aplica nos fios do cabelo na direção dos fios, viu? Nunca fazer assim porque você acaba arrancando os fios. Você passa suavemente na direção dos fios. E se pegar um pouquinho no couro cabeludo, não tem problema. Deixa durante 30 minutos e depois você enxágua abundantemente, de preferência com água fria. Outra dica muito legal de hidratação em casa. O óleo de amêndoas doces você mistura ao abacate. Então você pega um abacate maduro, coloca no liquidificador, adiciona 1 colher de sopa de óleo de amêndoas doces, que vendem, isso vende em qualquer farmácia, seja de manipulação ou seja uma farmácia normal, bate 1 minuto, aplica nos fios após você lavá-los, né? Você está lá no box, aplica essa solução de mistura do abacate com óleo de amêndoas doces, deixa durante 30 minutos e depois você enxágua abundantemente. Então veja só, saúde natural, a bom preço, a bom custo, a baixo custo e ajudando a natureza. O programa Ressoar de hoje está acabando, mas não se esqueça, para ver esse e outros programas, é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Augusto Cury: ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. Bonito, não é? Então, meu povo, um grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Bora lá?